aqui a gente já sabe como avaliar e como tratar. Como avaliar e começamos a falar de como tratar. Tratar a testosterona baixa não é fácil. Às vezes vai ser fácil, às vezes a testosterona está baixa, não deixa nenhuma dúvida, a pessoa faz reposição, fica ótima. Mas o fácil qualquer um faz, tá? O difícil é, primeiro, você decidir entre as modalidades. Então você tem 3 modalidades de tratamento de testosterona. Você tem, vamos baixar um pouco aqui para falar dos tratamentos. Você tem reposição de testosterona, também conhecida como TRT, do inglês, que é só isso, Testosterone Replacement Therapy, terapia de reposição de testosterona. Você tem modulação, que é um nome que muita gente usa de forma marqueteira e geralmente associado a algo que não é a modulação. E você tem o estímulo. Todo mundo quase conhece a TRT, mas muita gente não sabe o que ela é exatamente ou o que ela faz. Nunca se esqueça, TRT ela envolve o uso direto da testosterona. Então, isso é crucial você saber que esse aqui é o único tratamento em que você usa a testosterona. Você injeta ou administra a testosterona de forma na pele, com transdérmica, você usa a testosterona de alguma forma. E isso pode acarretar em alterações da fertilidade. Isso pode acarretar em alterações da fertilidade, piora da fertilidade. Não é garante, tá? Não é um anticoncepcional, mas pode acarretar na piora da fertilidade. E, com certeza, vai inibir a própria produção da sua testosterona, tá? Testosterona, eu vou colocar aqui o nome que a gente geralmente usa, que é endógena, tá? É a sua própria testosterona, a testosterona feita pelo seu corpo. E não é só a testosterona endógena, é todo o eixo hormonal que leva a ela, que também está envolvido com a fertilidade, que também está envolvido com a atrofia do testículo, que seria o que estimularia o testículo a se manter normal. Ele vai estar inibido. E quanto maior o tempo de uso, mais difícil de você, parando o uso, voltar isso aqui ao normal. Então é um tratamento que requer maior compromisso. Esse tratamento ele é o de maior compromisso que existe. Vamos até colocar aqui, né? Porque é isso que eu acho que é o maior fator que distingue ele dos outros. É um tratamento que você começa sem saber se vai parar e presumindo que você não vai, tá? Pode ser que pare, legal, mas não presuma que vai acontecer isso. A modulação, ela é um tratamento que envolve manipulação daqueles hormônios que a gente falou. Eu citei só o estradiol, você tem a prolactina também, você tem outros hormônios associados à testosterona. Então você vai manipular, aqui é a manipulação, né? Manipulação de estradiol, que a gente pode colocar aqui a sigla dele que é E2, de prolactina. E é claro que isso aqui você só vai fazer se couber no caso da pessoa. Então é um tratamento específico, é um tratamento para casos seletos em que você percebe, por exemplo, aquela pessoa um pouco mais acima do peso, que a gente, pelo exame e pela clínica, viu que essa pessoa tem uma conversão muito alta de testosterona em estradiol. Você fala, se eu bloquear um pouquinho essa conversão, pode ser que dê certo, e essa pessoa não está pronta ainda para uma reposição, para um outro tipo de tratamento. Vamos fazer isso, vamos modular, vamos manipular alguns hormônios para que a gente pegue essa cadeia de produção da testosterona e a gente jogue ela, direcione ela mais para a testosterona. É uma manipulação desse eixo hormonal por meio da modulação de hormônios específicos, tá bom? E aí,
Tem vários detalhes aqui, porque vai depender assim do qual tratamento, de qual hormônio que eu vou manipular, como que eu vou manipular, e cada remédio pode ter seus colaterais, e exige compromisso do paciente de outro tipo, exige esforço do paciente, tá? Então ele é um tratamento que é específico, vamos colocar casos seletos, ele é para casos seletos, e exige esforço do paciente, porque ele vai ter que provavelmente se exercitar. Todos exigem algum esforço, tá? Mas assim, esse aqui depende mais do esforço, né? Mais dependente do esforço para os seus resultados. Senão, às vezes, você não consegue modular de forma suficiente os hormônios. Então, ele depende de esforço do paciente, além do remédio, do esforço do médico. Depende mais ainda, tá? E aí a gente tem o estímulo. O estímulo, na verdade, é eu pegar esse eixo hormonal que estimula o testículo, que estimula a produção de testosterona, e eu, o médico, colocar um medicamento que faz o papel daquele eixo. Então é como se eu estivesse fazendo uma reposição, uma substituição, só que eu não estou repondo testosterona, não estou substituindo testosterona. Eu estou substituindo um hormônio superior da cadeia de produção, certo? Então eu estou usando, geralmente eu vou usar também um hormônio estimulante da produção da testosterona. Mas não precisa ser hormônio. Geralmente é, mas não precisa ser. Substância, tá bom? Vou colocar que a gente usa uma substância estimulante. Estimulante da testosterona, tá? Não é estimulante geral, tipo cafeína, não. Estimulante da testosterona. E isso vai estimular o testículo. Então você precisa que o testículo esteja preservado, funcional. Se a pessoa tiver uma disfunção testicular muito grave, pode não funcionar. Essa pessoa não vai ser candidata ao tratamento. Não vai ser considerado esse tratamento para aquela pessoa. Tá bom? E também requer esforço por parte do paciente. Porque se eu estou estimulando o testículo, eu estou fazendo isso, pode ser que eu fique fazendo isso por muito tempo, mas de preferência eu quero fazer isso com a esperança de o corpo daquela pessoa voltar ao normal. Eu brinco que é a rodinha da bicicleta, eu quero tirar a rodinha da bicicleta. Posso não conseguir, mas se essa pessoa se esforçar para melhorar o metabolismo dela, a saúde dela, pode ser que a gente consiga. Então esses tratamentos são as opções que a gente tem. Existem combinações entre essas opções. Então assim, dentro de cada um, essas aqui são modalidades, dentro de cada modalidade tem vários remédios. Podemos combinar mais de um remédio em uma modalidade ou podemos combinar modalidades. Uma combinação muito comum é a combinação do estímulo com a modulação. Você estimula o testículo, estimula a produção hormonal e modula para que o que você está estimulando seja direcionado para a testosterona e para que também isso não produza um bloqueio da produção de testosterona lá em cima de novo. Então você está meio que tentando jogar, fazer a máquina girar o máximo possível, mas sem que ocorra um feedback negativo, né? Que é o corpo faz isso, ele percebe que está produzindo muita testosterona e começa a frear. Às vezes você quer botar ele para girar e dar uma reduzida no efeito do seu freio natural de produção, para que a gente consiga redirecionar o balanço do seu corpo para um balanço de maior produção. E depois, quem sabe, tirar esses hormônios e manter isso com esforço e um pouquinho de sorte, no sentido de que, né, depende um pouquinho da reação do corpo, de quão danificado esse eixo estava. Então, o esforço do paciente, o esforço do médico, um pouquinho de sorte, né? A gente não tem controle de tudo e a gente sempre torce para que com os nossos esforços o corpo responda como esperado. Se não responder, a gente pode precisar prolongar os estímulos ou às vezes partir para reposição, depende de cada caso. Então, é assim que a gente trata a testosterona baixa. Lembrando que eu não incluí os casos em que a testosterona está baixa por uma outra doença, porque o que você faz nesse caso? Aí você faz a quarta opção, que a gente chama na medicina de tratar a causa base. Nem sempre você vai identificar uma causa base. Infelizmente, a maioria dos casos de testosterona baixa, maioria não, mas cerca de 40%, não tem causa base identificável, conhecida. Tá?
Mas se você conseguir identificar e tratar, às vezes a pessoa melhora sozinho, ou às vezes ela precisa combinar alguns desses tratamentos com o tratamento da causa base para retomar o corpo que foi, né, danificado, inibido pela doença. Mas se tiver qualquer doença, qualquer coisa identificável, nunca podemos deixar de tratar a causa base. Então, assim, isso aqui não é opcional. Se existir, a gente tem que tratar. Se não existir, a gente não tem o que tratar, entendeu? Então, não é opcional. Os outros a gente combina conforme for mais adequado ou até conforme a preferência de cada um. Então, é isso. Nesse vídeo, acabou que virou uma sequência de vídeos. A gente falou dos sintomas de testosterona baixa, da avaliação dos níveis e do tratamento. Tem um detalhe aqui sobre a avaliação dos níveis que eu acabei me esquecendo, mas muita gente pergunta da testosterona livre. A testosterona livre ela vai ser útil principalmente em casos de dúvida, e a gente geralmente vai precisar dela nesses casos em que a gente não tem tanta certeza se a testosterona está baixa ou não. E nesses casos a gente vai precisar também, às vezes, de outros dados, estradiol, outros hormônios associados, né? Para entender se tem algum desequilíbrio na produção hormonal um pouco mais complexo. Além disso, a gente quer saber qual tipo de queda de testosterona que existe. É uma queda por falta de função, por problema no testículo, ou antes dele. Então a gente chama de primária quando a disfunção hormonal ela tem causa no testículo. Se a causa do problema for no testículo, ela é primária. E ela é secundária se não for. E quando ela não é no testículo, ela é no eixo hormonal, que vem lá da hipófise, lá do cérebro, e vai até o testículo. Pode ser um problema ocorrendo em qualquer uma dessas etapas, até chegar no próprio testículo. Então o testículo não está incluso aqui. Então se você produz um estímulo hormonal normal e o testículo não responde, a doença é primária. E aí, muitos dos tratamentos que eu falei abaixo podem não funcionar. Não adianta eu, por exemplo, dar mais estímulo. Ou pode adiantar, às vezes eu preciso dar muito mais estímulo. Aí depende, aí começa realmente a ter uma individualização muito grande dos casos. Será que está muito prejudicado a função testicular ou só um pouco? Será que se eu der um estímulo mais forte eu não até acordo esse testículo, né? Se ele está entrando em processo de atrofia, ele pode não estar respondendo mais aos estímulos hormonais, mas e se eu der um estímulo forte? Então esses questionamentos surgem aqui, a gente começa a ter avaliações mais complexas da função testicular. E para a gente entender isso aqui, a gente precisa de mais alguns exames. Geralmente a gente vai pedir o LH e o FSH, que são os hormônios liberados aqui pelo eixo hormonal. E o LH estimula o testículo a produzir testosterona, e o FSH estimula a produção de espermatozoides. E geralmente eles caem e sobem juntos. Tá bom? Se a gente tem um LH bom, não tem problema no eixo hormonal, no estímulo. Mas se a gente tem um LH bom e uma testosterona baixa, a gente tem um problema no testículo. O testículo não está respondendo ao estímulo. E aí, é o que eu falei, às vezes a gente pode precisar mudar ou dar um estímulo mais forte ou nem vai considerar esse tratamento, tá bom? Agora, se a gente tem um LH baixinho, aí pode ser um problema aqui no eixo hormonal, pode ser um problema até em órgãos cerebrais, como a hipófise, e isso pode exigir avaliação de outros possíveis tratamentos. Entra a avaliação da prolactina, por exemplo, que pode estar influenciando aqui. Tem doenças paralelas, como da tireoide, tem remédio. Aí começa a expandir, procurar a causa base, igual eu mencionei. E aí fica um pouquinho mais complicado. Mas o raciocínio geral é esse. Identifica os sintomas, certifica que está baixa com os exames, descobre, se possível, o tipo da alteração. Nem sempre é tão fácil de descobrir. Descobre, se possível, e se existir, a causa base, se for uma identificável. Se der, trata a causa base e também trata a parte hormonal, se for cabível, junto do tratamento da causa base. Se não precisar, só trata a causa base.
Se não identificou a causa base, só tem como tratar a parte hormonal. E aí os tratamentos da parte hormonal podem ser qualquer um daqueles que eu descrevi, diante de cada tipo de testosterona baixa, de cada quadro, né? Se for primário, secundário. Se for primário, a gente pode até tentar estimular o testículo, dependendo, mas nem sempre vai dar certo. E aí, às vezes, a gente vai para reposição. Se for secundária, geralmente o estímulo vai dar certo, mas às vezes também não dá. Então, não tem regra, tá? Eu só tenho geralmente. Geralmente é de um jeito, mas pode ser que não seja, dependendo do caso. E a gente vai, diante do tipo e da preferência do paciente, optar pelos remédios também, porque a pessoa ainda quer ter filhos, então a gente tem que segurar a reposição o máximo possível e evitar de usar ela. A pessoa não quer ter esse compromisso de possivelmente usar a vida toda também. Então aí, a pessoa quer um resultado mais rápido, ela está se sentindo muito mal, então aí às vezes a gente tem que optar pela reposição por ser mais direta. Então varia muito, aí a opinião do paciente é muito importante aqui também. Espero que tenha sido útil essa sequência de vídeos e se tiver qualquer dúvida eu fico à disposição.